28 de novembro de 2024, quinta-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Sejam todos bem acolhidos, bem-vindos. Hoje, nessa quinta-feira, nessa manhã, que alegria nos encontrarmos. E nós vamos meditar nesta manhã a leitura do livro do Apocalipse de São João, o capítulo 18, versículos do 1 ao 2, do 21 ao 23, capítulo 19, versículos do 1 ao 3 e o versículo 9. Eu, João, vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder e a terra ficou toda iluminada com a sua glória. Ele gritou com voz poderosa: Caiu, caiu a Babilônia a grande! Tornou-se morada de demônios, abrigo de todos os espíritos maus, abrigo de aves impuras e nojentas. Nessa hora, um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e atirou-a ao mar, dizendo: Com esta força será lançada Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será encontrada. E o canto de arpistas e músicos, de flautistas e tocadores de trombeta, em ti nunca mais se ouvirá, e nenhum artista de arte alguma em ti jamais se encontrará, e o canto do moinho em ti nunca mais se ouvirá, e a luz da lâmpada em ti nunca mais brilhará, e a voz do esposo e da esposa em ti nunca mais se ouvirá, porque os teus comerciantes eram os grandes da terra, e com magia tu enfeitiçaste todas as nações. Depois disso, ouvi um forte rumor de uma grande multidão no céu que clamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque seus julgamentos são verdadeiros e justos. Sim, Deus julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com sua prostituição e vingou nela o sangue dos seus servos. E repetiram: Aleluia! A fumaça dela fica subindo para toda a eternidade. E um anjo me disse: Escreve: Felizes são os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, o texto de hoje está incluído no contexto da queda de Babilônia, que é a representação, é bom a gente entender aqui, né, minha gente? É a representação teológica de Roma, né? E ele é constituído por 3 seções diferentes, esse texto. Na primeira seção, um anjo anuncia a queda da cidade. Na segunda seção, outro anjo, mediante um gesto profético, né, que uma pedra semelhante a um grande moinho será lançada ao mar, este anjo proclama a ruína total da cidade. Na terceira sessão, uma multidão imensa celebra o julgamento, o juízo divino sobre Babilônia. E no último versículo, uma bem-aventurança, a bem-aventurança introduz um último setenário, o das visões. Então, com essa linguagem própria, minha gente, dos profetas, a queda da Babilônia ela é celebrada com 3 vozes diferentes, né? A primeira voz é de um anjo, né? Nós vemos
nesse capítulo 18, o versículo 1 e seguintes, sublinha que a impureza dessa cidade, a idolatria, né, tornada concentração do mal, habitação de demônios, jaula, né, prisão de espíritos impuros, gaiola de todo pássaro imundo e repelente. A segunda voz vai dizer, né, que é a voz de um anjo vigoroso, vai celebrar, né, juntamente com a ruína dessa cidade, a ruína total dessa cidade, também o desaparecimento dos seus habitantes, né? A Babilônia, minha gente, seduziu todos os povos da terra, segundo o texto que nós ouvimos hoje, né? E esses povos ficaram corrompidos e se tornaram, por causa dela, expressão do mal, né? E Deus se irritou com isso, se irritou. A terceira voz, que é de uma grande multidão, canta o chamado Aleluia, né? Celebra a ação divina sobre os babilônicos, né? Sobre os babilônios. A salvação, a glória, o poder pertence ao nosso Deus, ou seja, e não à Babilônia, né? Então nós vemos aqui que a condenação de Babilônia, né? A partir dessa condenação, segue-se uma mensagem positiva e que mais uma vez, mais um anjo proclama, né? O que é o convite à felicidade daqueles que foram fiéis a Deus, né? Aquele último versículo, né? Felizes os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Então, a humanidade inteira, nessa união com Cristo Cordeiro, poderá reencontrar a plena comunhão com Deus, né? O banquete é sempre símbolo da comunhão, da unidade para com Deus, né? Do amor selado, celebrado com Deus. Isso é muito bonito. Então, minha gente, nós vemos aqui um retrato da Babilônia, né? Do Império Babilônico. Ontem eu falei disso e mais uma vez vou reiterar, né? Que às vezes a gente fica escutando alguns vídeos protestantes no YouTube e esses vídeos eles são muito sensacionalistas e vão dizer, né? Pessoas que não sabem interpretar direito o texto, né? Vão dizer que a besta é o Santo Padre, o Papa. Vão dizer que Babilônia é o Vaticano. Não sei se vocês já escutaram isso. Eu já escutei vídeos, que eu sou curioso, eu fico escutando vídeos, né? Mas a gente tem que estudar, né? Além de escutar essas coisas contrárias, a gente tem que estudar para poder aprender e saber argumentar, né? E não tem nada a ver isso daí, tá? Não tem nada a ver. A figura de Babilônia é a figura do Império Romano, tá? Do Império Romano, e que não tem nada a ver com a igreja, e muito menos com o Vaticano. Ontem eu explicava que o Estado do Vaticano, até mesmo os Estados Pontifícios, são constituições históricas bem posteriores ao ano 100, que é o ano que é escrito o Apocalipse. Então, ele não está falando disso, ele está falando daquilo que ele está vivendo, João. João está vivendo numa época de perseguições de cristãos pelo Império Romano, né? O culto cristão vai ser permitido no Império Romano somente no século IV, né? E os séculos posteriores, né? Na figura de Teodósio e depois e também na figura de Constantino, né? Que vão permitir o culto. Um permite e o outro torna oficial o culto. Mas até então, todos os imperadores perseguiram acirradamente a igreja, né? Os cristãos que se reuniam eram mortos, eram massacrados, né? Por isso que fala o Apocalipse do sangue dos mártires, né? Então, muita gente morreu por celebrar a missa, né? Por se dizer cristão, porque os imperadores mandavam matar. Nós temos alguns nomes de imperadores que foram imperadores horríveis, né? Nero, Valeriano, Domiciano, Calígula e tantos outros imperadores.
alguns são mais conhecidos, né? E então é esse o sentido. Então aqui o João está dizendo assim: aquilo que aflige os cristãos vai cair. Vai cair. E é bem verdade, minha gente. Se a gente pegar o texto desde o comecinho, esses sinais, né? Caiu Babilônia, a grande, tornou-se morada de demônios, ou seja, depois nós vamos perceber que o Império Romano ele vai enfraquecendo, né? Ou seja, aqui está dizendo que abrigo de aves impuras e nojentas, porque o Império enfraquece, o Império Ocidental, mas o Oriental não. Então, se a gente estudar um pouquinho de história, a gente vai ver, né? O Império Oriental não. Então, o Império Ocidental ele fica vulnerável quando ele enfraquece, né? E depois cai por definitivo. Nós sabemos, estudamos história, né? Aquilo que é vigoroso e depois enfraquece, não morre de uma vez, qual a tendência? Aquilo é humilhado, aquilo é destruído, aquilo é carcomido aos poucos, não é? Foi o que aconteceu com o Império Romano. Por isso que ele está falando, vai cair e vai ser morada de demônios, de animais nojentos, vai ser morada, ou seja, vai ser carcomido. No fundo, é o retributo espiritual de tudo aquilo que se praticou contra os cristãos, a igreja nascente. Minha gente, prestemos bem atenção, preste bem atenção. Quando eu dou aula de escatologia, a gente fala algumas coisas que as pessoas ficam um pouco tensas, assim, nossa, né? Não há nada nessa vida, presta bem atenção, não há nada nessa vida que não tenha de ser justificado. Não há nada que não tenha de ser justificado, né? Todas as nossas ações, elas se equipararão, né? E aquilo que se configura como injustiça ou como pecado, deverá ser justificado. Tem que ter consciência disso, né? Às vezes a gente fica pensando, né? Algumas coisas, parece que os males triunfam. Não tem essa impressão, às vezes, que o mal triunfa, que o bem esmorece, sucumbe. Ora, minha gente, todos os males que triunfam à custa do bem, eles deverão ser justificados. Hoje em dia a gente olha na nossa sociedade, né? Sobretudo o campo político, a gente olha lá para cima, né? A gente fala assim, vale a pena ser corrupto, vale a pena ser desonesto, vale a pena você construir sua vida à custa do dinheiro dos pobres, vale a pena porque você fica impune, né? Vale a pena porque você pode até ser punido, mas daqui a pouco você é retribuído novamente, então vale a pena, né? É aquela frase social que a gente vê às vezes nos comentários dos jornais, né? Eu gosto muito de ler jornal nas redes sociais, porque não dá tempo de... Hoje em dia ninguém assina mais jornal físico, né? Impresso. Né? Eu leio o jornal nas redes e eu vou ver os comentários, aquela frase, né? O crime vale a pena. Minha gente, que nós não nos convençamos disso, porque tudo deverá ser prestado conta. Tudo. Olha quantos males, né? Quantas mortes o império provocou. E caiu. Né? Olha, o escritor compara a queda de Babilônia como que um moinho, quando é lançado no mar, ele afunda. Né? Se tem lembrança desse moinho antes de ser lançado, mas quando ele cai no mar, ele afunda. E ele não se torna mais perceptível. E foi o que aconteceu com Roma, o Império Romano. Né? Se você perguntar para qualquer pessoa hoje que tem um mínimo de instrução, essa pessoa vai saber. Existiu um Império Romano que dominou, né? Que dominou o mundo, né? O mundo velho, vamos chamar assim. Mas caiu
desapareceu. Então, como que uma pedra de moinho que é conhecida, é vislumbrada, mas quando jogada no mar desaparece, né? Sabe-se que existiu, mas nunca mais é visto, nunca mais é vista. Que bonito, né, minha gente? Nós vemos aqui exatamente isso. Por isso, para a gente poder refletir um pouquinho para a nossa vida, né? Minha gente, se nós queremos ser lembrados pela posteridade, é só olhar você, por exemplo, eu na personalidade de um sacerdote, sou uma figura pública, né? De que jeito que eu sou lembrado? De que jeito que eu sou concebido? Né? Qual marcas eu quero deixar na vida das pessoas? O que eu tenho feito, né? Para edificar, para amadurecer, para somar a vida dos outros. E é isso que ficará marcado. Nós marcaremos a vida, imprimiremos a vida do outro, marcas, de acordo com as nossas escolhas, com o jeito com que nós temos nos relacionado, com o que nós temos escolhido, com o que nós temos também renunciado. Né? Aquela pergunta que se faz: se o Senhor nos chamar hoje, se nós morrermos e o Senhor nos chamar hoje, quais marcas nós deixaremos na vida das pessoas? Marcas de benevolência? Né? Seremos lembrados? Seremos comemorados pela posteridade? Né? Ou a nossa perda será um triunfo, um alívio, uma vitória na vida daqueles que aqui ficarem? Se é essa segunda coisa, a gente precisa refletir e a gente precisa mudar algo em nós. Né? Por isso que João ele vai falar do canto dos arpistas, dos músicos, flautistas, tocadores de trombeta, artistas, né, cantores. Nunca mais se ouvirão, nunca mais verão tais artistas que em uma época alegravam a vida das pessoas, mas agora não se verão mais, porque Babilônia caiu. Foi nos tirada, né? Quando esse fato acontecer conosco, né? Que nós sejamos únicos na vida das pessoas. Únicos, minha gente. Únicos. Esse seja o nosso desejo, né? E aqui está dizendo tantas outras coisas, né? O canto do moinho em ti nunca mais se ouvirá, a luz da lâmpada em ti nunca mais brilhará, a voz do esposo e da esposa em ti nunca mais se ouvirá, né? Enfim, nós vamos perceber que o Império Romano foi motivo de muito sofrimento por onde passou. Claro, né? Na figura de uma estrutura imperial, né? O império, quando vai dominando povos, né? Ele vai, para poder dominar um povo, muita gente sofre. E toda a jurisdição conquistada pelo império não veste a camisa do império, né? Simplesmente lhe é obediente e submisso, porque o império conquistou, mas não que vestiu a camisa. É só nós olharmos no tempo de Jesus, na própria Bíblia, nos textos dos evangelhos, nós já percebemos isso. As pessoas eram obedientes a Roma. As pessoas pagavam impostos, né? Lembra? Tem todo o relato de impostos. Pagavam impostos, né? Eram obedientes ao império. Não eram revoltosos. Só que nós podemos ver no texto bíblico que as pessoas elas odiavam os cobradores de impostos.
quê? Porque elas, embora elas obedeciam e eram submissas ao império, se elas pudessem, elas não faziam, porque elas tinham seus próprios costumes, sua própria cultura, e não a de Roma. Roma era um peso, né? Para nós refletirmos também, né? Às vezes a gente se achega à convivência de algumas pessoas, né? Em vez de somarmos a elas, nós nos tornamos peso para as pessoas. O nosso jeito de ser, o nosso temperamento, né? O nosso perfume existencial, muitas vezes para o outro se torna um fedor, algo desagradável, um odor péssimo. Será que nós não estamos assim? Será que nós não estamos assim? Reflitamos. Por isso que eu sempre falo, né, minha gente? Levar uma vida de alegria, levar uma vida de paz. Tem gente que parece que nasceu para ser o demônio na vida dos outros. A pessoa só vê o mal e só faz o mal, né? A pessoa só provoca o mal, só puxa o tapete do outro, a pessoa só fala mal do outro, só causa inimizade, só causa confusão, não sabe viver a comunhão, não sabe viver a paz, não sabe viver a alegria. Eu já convivi com pessoas assim. Você percebe a pessoa, você até tenta, né? Você tenta aguentar a pessoa, mas parece que aquela pessoa nasceu para atrapalhar todo o grupo onde ela entra. Será que esses não somos nós? Isso, minha gente, não quer dizer que nós devemos ser desejados e admirados por todo mundo. Não vai ser. Se mataram o Senhor dos Senhores, Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, que era um ser humano perfeito, acredito que Jesus era um homem, um ser humano maravilhoso, sem defeito, sem pecado, devia ser um cara fantástico de se conviver. Mataram-no. Se mataram a ele, você acha que eu e você, que não vai existir ninguém que torça o nariz pra gente? Vai ter, mas não é disso que eu tô falando. Tô falando para nós refletirmos de maneira honesta se nós temos afetado positivamente a vida do outro ou negativamente. E aí o texto ele continua. Depois disso ouvi um forte rumor, uma grande multidão no céu. Clamava aleluia, a salvação, a glória, o poder pertence ao nosso Deus. Deus que julga, que é justo, que julgou a grande prostituta, que destruiu a terra, que fez muita gente sofrer e vingou nela o sangue dos servos, que é o sangue dos mártires, né? Então, minha gente, para a gente levar para o coração da gente, plantemos o bem, façamos o bem, minha gente. Eu vejo, assim, na vida clerical, né? A gente tem um pouco o munus, né? Sacerdotal, de conseguir olhar as coisas um pouco de cima. E eu vejo quanta gente que dedica o seu tempo somente para causar um mal para os outros. Quanta gente que se esconde atrás dos altares, atrás do véu do sacramento, mas convictos não perdoam, não ouvem o outro. Por que você fez isso? Por que você é desse jeito? Por que você não muda? Por que você não ouve, não conversa, não dialoga, não ajuda o outro, mas simplesmente provoca o mal? Quanta gente olhando de cima, escondida atrás de uma imagem de piedade, de devoção, de tradicionalismo religioso, não acabam com a alegria da vida das pessoas. Tenho visto muito isso, minha gente, e eu peço a Deus, Senhor, não permita que
esse tipo de personalidade seja a minha. Eu não posso ser assim. Que nós reflitamos isso, minha gente. Que Deus nos ajude e que a palavra de hoje nos leve a essa reflexão, né? Eu preciso ser um pedacinho do céu na vida do outro. Esse é o sentido de ser de Jesus. Edificar, fazer crescer, fazer amadurecer, ao mesmo tempo tendo paciência, complacência e misericórdia, como Deus faz conosco. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.